Toda mulher um dia já foi uma menina. Toda menina já se inspirou em uma mulher. Mãe, professora, babá, dançarina, médica, astronauta, atleta, engenheira. E de sonho em sonho, sua trajetória foi sendo construída. Acertos e erros, desafios, dilemas, receios, estratégias, conquistas e celebrações. Série Mulheres. Toda mulher tem uma história. Olá, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas em mais um episódio do podcast Série Mulheres. É uma honra poder tocar esse podcast com tanto carinho, tanto amor. Quero agradecer desde já os ouvintes do Spotify, quero agradecer aqueles que também têm assistido o nosso podcast Série Mulheres lá no canal do YouTube Série Mulheres. É uma honra receber cada um de vocês. A Série Mulheres, para você que está entrando hoje aqui para ouvir, é um projeto editorial registrado em mais de 182 países, que tem como viés valorizar a mulher e trazer a mulher para o palco da literatura. Para nós, isso é muito importante e essa é a nossa missão, né? Conduzir as mulheres a trazer as suas histórias, mentorias, o seu conhecimento. Afinal de contas, todas nós temos uma grande missão de inspirar, transformar e ensinar através do nosso conhecimento. Hoje nós temos aqui uma convidada querida, que é a Luciana Tanuri. A Luciana tem aí uma vasta experiência no mercado em telecom e, claro, vai poder trazer um pouco da sua experiência, trazer um pouco do seu conhecimento dentro do setor. Ela também é nossa coordenadora no livro Mulheres em Telecom, o primeiro livro no Brasil que reúne mulheres que contam as suas histórias, coragem e desafios. Afinal de contas, toda mulher tem uma história. E isso faz toda a diferença para nós. Luciana, seja muito bem-vinda nesse bate-papo. Para nós é super importante te receber aqui, né? Você já é parte da família Série Mulheres Que bom. e eu fico muito honrada de poder seguir com mulheres que são, que fazem a diferença na carreira, mulheres que abraçam o propósito, mulheres que acreditam e que realmente são inspiração para outras. Andréia, primeiro eu quero te agradecer a oportunidade de estar aqui, né? Para mim, que é uma honra poder bater um papo com você. A Editora Líder é uma, é um presente na minha vida. Você é um guia, né? Como idealizadora do projeto Série Mulheres. E eu acho que tudo na nossa vida acontece por propósito. Né? Então, eu me lembro exatamente como essa semente foi plantada no meu coração e eu fico muito lisonjeada de poder ter entregue esse projeto aí esse ano, que foi o primeiro volume, e já estamos com o segundo volume encaixado, né? Em ordem ali para seguir em frente. Que Obrigada, tá? bacana. Pela confiança. Eu que agradeço, Luciana. Eu falo que quando a gente consegue tocar, né, o coração de mulheres, para que elas possam realmente trazer o protagonismo feminino de forma a trazer histórias, a valorizar outras mulheres, faz toda a diferença, né? Eu acho que mais que puxar umas às outras, a gente tem que abraçar, a gente tem que dar continuidade naquilo que a gente constrói ao longo dos nossos relacionamentos. Então, eu aprendi isso muito cedo na minha história. Então, olha, para mim realmente é uma honra, porque a tua experiência é tua, você é única em tudo, você é única na tua história. E isso faz tanta diferença. Eu digo sempre que às vezes contar a nossa história para nós é cansativo, né? Ah, poxa, minha história não tem nada para ensinar, mas quando você começa a contar e outra pessoa começa a ter ali direcionamentos da sua própria carreira e vida, a gente começa a entender o poder da nossa história e que sim, toda mulher precisa contar a sua história, né, e deixar esse legado tão importante, que é o seu legado de vida. Então, feliz por estar aqui nesse bate-papo contigo. Eu acho que tem muita coisa boa aqui para a gente passar de aprendizado
para quem está nos Verdade. ouvindo, né. E você tem muito para oferecer, porque você é sensacional, uma profissional que tem aí se destacado, né, pelo amor, pela entrega, né, de tudo aquilo que você se envolve a fazer. Então acho que isso é muito importante quando a gente traz. Agora, antes da gente iniciar para as nossas perguntas, né, eu acho que a gente merece uma apresentação de Luciana Tanori. Vai, Andréia, né? Ô, Andréia, quem é a Luciana Tanuri, né? Vamos fazer o Luciana por Luciana, né? Luciana por Tanuri, né? Eu costumo dizer que eu quero deixar um legado nesse setor, né? Eu sou uma mulher que acredita em futuro, e num futuro que a gente começa a construir hoje. Então, durante a minha carreira, eu sou especialista em estratégia e expansão de negócios. Hoje estou trabalhando com produtos e inovação e, ao longo da minha carreira, eu passei por várias áreas, né? De área comercial, área de estratégia, de operações. Então, a versatilidade que a gente tem de formação e de carreira, ela faz com que a gente construa um, 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 um pano de fundo da nossa história que é justamente para entregar valor. Então, a gente no mercado de telecom, nas empresas, a gente fala muito em valor, em resultados, né? Eu sou muito focada em resultados e voltada para resultados. Mas eu costumo dizer que é entre estratégia e entre os resultados existem pessoas. E aí, quando a Luciana olha para si própria, eu vejo uma lifelong learner. Eu gosto de estudar de tudo e gosto de estudar amplamente. Então, eu sou uma pessoa que sou uma eterna aprendiz. Isso é bom, né, isso é bom e É, eu falo que faz toda a diferença, né, até porque a gente sempre está buscando, né, Luciano, o tempo inteiro, a gente sempre está buscando, e eu acho que a mulher tem esse dom, né, de realmente querer mais, né, querer mais, e conhecimento é uma coisa que a gente realmente tem que estar ali, eu falo que a gente tem que estar nesse palco, não adianta, mulher não pode descer desse palco, que é o palco de busca, né, cada vez mais buscar conhecimento dentro da sua área. Luciana, eu quero começar falando com você sobre desafios, mas eu quero falar sobre desafios superados, né? Porque você é uma mulher vivida, com uma experiência sensacional em diversas áreas. Eu acho que quando a gente traz isso, a gente traz esse olhar em várias áreas, em vários contextos, né? Tanto na informação, quanto na entrega, quanto no valor que você dá ao outro dentro daquilo que você entregou. Então, todos nós, aí ao longo dos anos, enfrentamos desafios. E eu queria, claro, que você citasse um desafio superado, né? Que você fale, Andréia, a gente pode começar por aqui. Eu acho que é um bom começo, porque superações temos todos os dias, mas tem algumas que marcam a nossa carreira. é verdade, é verdade. Eu sou uma pessoa movida a desafios, né? Então, hoje eu não me preocupo mais com cargo, eu tenho 30 anos de mercado, de formada, né? E no ano que vem eu já faço esses 30 anos, então já estou com 30 anos. E eu gosto de trazer os desafios, por quê? Porque é a partir dos desafios que a gente ilustra o que, que a gente realiza, né? Então, quando você fala de trazer desafios, realmente foram muitos e de muito impacto. Mas eu acho que o meu maior desafio na minha carreira foi ter aceitado, não, foi ter escolhido, porque eu recebi uma promoção e eu escolhi estar numa área, numa determinada área, que eu não conhecia nada. E esse desafio é um desafio de construção, não só técnica, né? O técnico a gente aprende, o hard skill a gente aprende, mas o que que a gente pode aprender além do hard skill? O soft skill a gente treina.
E eu costumo falar muito em Power Skill, que são aquelas que habilitam o nosso estágio superior. Então, o desafio de ter vivido uma área desconhecida e ter escolhido para ir por essa área, é você ter o protagonismo de estar mais perto do fogo. E isso eu fiz durante toda a minha carreira. Então, esses desafios de mudança, de lateralização de carreira, mudança de uma área A para uma área B, ou de abraçar áreas diferentes, é o que me atrai e é o que me desafia e me movimenta a melhorar cada dia. Que bacana. Eu fico tão feliz de ouvir isso, porque para mim faz toda a diferença, sabe? Quando você traz, né, as competências, quando você traz todos os contextos relacionados aos aprendizados técnicos importantes, fazem parte de um contexto. Mas as soft skills, elas trazem para nós algo que é sensacional, né? A habilidade também de querer mais, de se posicionar de forma, né, a superar algo que a gente acha que não consegue superar. Então, acho que começar falando de desafios superados é importante, porque a gente sai. Eu falo que muita gente, ao longo dos anos, né, na nossa adolescência ou infância, gostava muito de histórias de quadrinhos de super-heróis da Marvel, né, todos nós. Mas qual é o nosso super-herói? Né, eu falo, de fato, somos nós, né, eles são inspirados em nós, né, e estamos aqui vencendo desafios e superando todos os dias. E você sabe como é que a gente vence esses desafios? Isso foi depois de muito trabalhar isso internamente, né? Autoconhecimento. Então, se qualquer pessoa que chegar para mim hoje, até o meu propósito de estar escrevendo, de estar coordenando e escrevendo o meu capítulo no Mulheres em Telecom, foi trazer um pouco desse aprendizado que eu tive a partir do meu autoconhecimento. E isso faz Então, toda a diferença. faz muita diferença, né? Porque é uma construção diária, é um entendimento das suas fortalezas, e isso daí você tem que potencializar, mas também é um entendimento de o que você precisa ter de melhoria. E não é para corrigir essa melhoria para transformá-la em fortaleza, mas para você, para a gente, para cada um de nós olhar aquilo e entender que aquilo pode ser um gap a ser melhorado e está tudo bem. Que bacana, faz todo sentido, Luciana. Luciana, dentro da sua carreira, pensando num ponto de virada, né, dentro da sua carreira, o que você pode trazer que mudou tudo para você? Acho que é tão importante, né, quando a gente consegue trazer a transição ou quando a gente consegue trazer algo que de repente mudou e que você pode compartilhar conosco, de que forma você foi influenciada com essa mudança. Que mosquito te picou? Vamos lá. No início de carreira, André, eu tive muitas dúvidas, mas eu sempre fui uma pessoa muito planejada, né? Então, assim, planejada e pensando em futuro. Então, eu digo que dentro das minhas formações, um momento de virada foi quando eu fiz o MBA em gestão empresarial. Bacana. Foi o meu primeiro ponto de virada. Meu segundo ponto de virada como mais recente foi quando eu me certifiquei como conselheira consultiva, porque eu fiz um assessment de carreira e aquilo foi me direcionado. Eu tive um mentor uns 5 anos atrás e ele me alertou: veja o, a carreira de conselheira consultiva um pouco mais à frente. Não seria agora. Então, hoje eu estou realmente pensando em futuro. Né? Daqui a 5, 10 anos, o que, que eu vou estar fazendo? E aí eu quero deixar um legado falando de governança, do Bacana. topo ao todo, né? Então, esse foi um primeiro ponto de virada em termos de formação, em relação à formação. E em termos de carreira, foi quando eu assumi uma posição numa assessoria estratégica,
onde eu tive a oportunidade de fazer uma lateralização de carreira, praticamente uma transição, mas dentro da mesma empresa, né, mas mudei de área e aí abracei realmente um projeto super desafiador. Então esse foi eu posso dizer que foi uma grande virada de chave, foi onde eu mais aprendi, então eu tive aquele efeito catapulta de formação, de entendimento do que era a empresa. E eu posso dizer também que um projeto que eu não sabia o que era, quando acabou essa área de assessoria, essa diretoria de expansão onde eu estava na ocasião, que eu fui convidada por um projeto de redesign organizacional, que aí eu precisei trabalhar diretamente com o olhar de pessoas num horizonte de empresa. Então, foram 2 momentos que eu digo que a Luciana mudou realmente, de fato, o meu olhar como pessoa, como mulher e como profissional nessa área de telecom. Ai, que bacana, Luciana. Eu acho que isso faz todo sentido, né? Quando a gente consegue externalizar as mudanças, o percurso, o caminho, né? As escolhas, né? Eu acho que isso tudo nos leva a algum lugar, né? E eu digo sempre que é bom saber qual lugar que você quer chegar, porque isso faz toda a diferença, né? Quando a gente quer realmente trazer inspiração e motivação para a nossa carreira. E falando em inspiração e motivação dentro desse contexto geral, o que motiva e inspira a Luciana? Eu acho que é tão importante dividir isso, porque eu estava recentemente em uma apresentação, eu fui convidada para avaliar o projeto de uma garota e tinha que ser uma editora para avaliar. Fiquei tão honrada, né? Fui lá e quando eu cheguei, essa garota foi contar o projeto dela e eu aprovei o projeto dela. Inclusive, eu vou iniciar um projeto com ela, Ah, que né? legal. Ainda esse ano, mas eu fui lá aprovar, né? A ideia de autores periféricos, ou seja, autores na periferia, Periferia. e abrir esse espaço para os autores. E ela foi falar sobre o projeto dela para mim. E aí ela começou a chorar, porque ela me disse: "Eu tenho 7 livros da sua editora e eu não sabia que era você que vinha". E aí ela chorou e eu também chorei, porque no final do dia, não é sobre o que você tem, é sobre o que você faz na vida de alguém. E isso eu demorei para entender ao longo da minha carreira, Luciana. Eu demorei para entender o que de fato era importante e o que de fato fica. E eu decidi seguir a inspiração, porque é ela realmente que motiva outras coisas. A inspiração ela tem que ser base para a gente conquistar um trabalho, ou um emprego, um serviço que você quer prestar para uma organização. É inspirar pessoas o nosso maior legado. Então eu queria que você contasse qual é o teu, né? Eu acho que isso é muito importante. Vou tentar ser sucinta. Falar de propósito e falar de inspiração é a coisa que eu mais gosto. Mas vamos lá. Eu entendo o seguinte, hoje eu percebo que primeiro a gente precisa ser, segundo, a gente precisa fazer, e o terceiro a gente precisa ter. Então, quando eu olho essa tríade do ser, fazer e ter, eu começo buscando inspiração através de referências. E eu acho que um dos principais motivos pelos quais eu topei essa jornada de coordenação, que não é fácil, né? Mas assim, eu tive muitos presentes, foram as conexões que eu fiz e a possibilidade de conversar com mulheres que aceitaram fazer e que estão nessa obra, e que têm histórias maravilhosas e super diversas, né? E até de mulheres que não aceitaram porque acharam que não era o momento dela, mas que também têm histórias maravilhosas. Então, quando a gente pensa em ser, ou a gente ser, ou a gente é, porque a gente vivencia, né? É a nossa história de vida, ou a gente é pelas referências que nós temos,
sejam referências de família, referências pessoais ou referências profissionais. E todos nós somos plurais. Então, não adianta dissociar a Luciana pessoa da Luciana profissional. Sou uma só. Tenho valores muito fortes e tudo isso, quando compõe o fazer, é você se movimentar. Sim. Se movimentar em direção a uma ação que vá no sentido do seu propósito. Então, quando eu olho o meu propósito, o que eu quero fazer, né? Para o resto da minha vida? Eu quero transformar vidas. Transformar vidas através de quê? Através da minha profissão. Então, quando eu aceito hoje estar numa área de produtos e inovação, é para pensar o que a gente pode fazer diferente para ampliar a conectividade à internet e dar mais possibilidade de comunicação à distância para o mundo. Que Né? bacana. Então, isso está escrito no meu capítulo. Né? Projetos assim incríveis para conectar mais e aproximar mais as distâncias. Que bacana, Luciana. Eu acho que é isso mesmo, viu? Que lindo. Luciana, falando de distância, falando de tempo, né? Nós temos aí mais de 130 anos quando a gente fala da questão da mulher no mundo corporativo. Antes era 130, agora é mais. Então, ok, vamos lá. Dentro disso, a gente traz uma questão tão importante que é o protagonismo feminino, né? A líder trabalha com diversas publicações e gêneros literários, e o selo editorial Série Mulheres é um desses selos que a líder vem atuando no mercado. E quando a gente traz o protagonismo feminino, a gente traz a dor feminina, né? A gente traz a dor do contexto, que não é. Durante algum tempo, eu falo que a gente tem a escolha de levantar a bandeira ou não levantar a bandeira. Mas hoje essa bandeira ela foi levantada, que é a bandeira onde diz o protagonismo feminino existe, elas estão na liderança, elas estão trabalhando para isso, elas estão se preparando, e é assim que eu vejo essa bandeira. Através do conhecimento, através do desenvolvimento de cada uma das mulheres, que se colocam em uma posição de que precisam fazer algo e não ficar de braços cruzados. Quando eu vejo essa linha do tempo, né, dentro de um contexto onde eu conheço muito bem a história da mulher em diversos pontos, né, de tantos anos, sabendo que não faz nem 100 anos que nós votamos, né, conhecendo a Impressionante, história, né? a gente entende também que há uma grande necessidade de mais mulheres líderes em diversas áreas se posicionarem. Com isso, né, e como mulher dessa indústria, vamos trazer a área de telecom, que é a área que você coordena dentro de um dos nossos livros, eu acho que é importante você trazer a tua visão sobre o tema, que é tão importante nos dias de hoje, né? O protagonismo feminino e o olhar dentro desse contexto de equidade, né, dentre uma das ODSs, nunca foi tão importante que virou ODS, né? Então, nós somos uma parte importante desse ciclo. Então, eu gostaria de saber a tua opinião sobre isso, como uma profissional não de 1 ano, 2, uma profissional com uma bagagem de 30 anos. Andréia, é interessante quando você traz esse ponto. Por quê? Porque o mercado de telecom, o setor de telecom, ou dentro das engenharias, ou em outras funções e atividades, o setor é muito masculino, realmente, tá? Mas eu entendo que isso está mudando ao longo do tempo. Então, hoje é mais fácil de ver mulheres em posição de liderança. Talvez não tanto as do topo, mas as médias lideranças. E isso me deixa muito feliz, porque quando a gente começa a conversar com mulheres que chegaram ao topo e que estão no topo, quando a gente chega no topo, o que a gente faz?
a gente não dá a mão e puxa a outra, a gente desce para levar as É outras. isso aí. Então, quando eu costumo falar hoje, depois de estudar sobre governança e de continuar gostando do tema, que governança é do topo ao todo, na área de telecom é a mesma coisa. Então, a presença feminina, ela precisa permear e precisa ter o lugar de fala. E ter o lugar de fala é demonstrar que todas nós temos histórias, mas a gente não consegue passar essa mensagem ou eh, ter o lugar de escuta, né? De uma forma tão mais fácil que a gente não precise chegar e pedir, "Ó, eu quero um espaço." Então, o espaço do projeto e da série Mulheres, que a editora Líder abre para a gente, é o lugar da gente poder publicar o poder das nossas histórias. Sim. Isso faz toda a diferença. Independente de empresa, independente de local, de Sim. instituição, de organização. Então, esse é o ponto que eu trago quando você traz a fala: a mulher passou a votar há tão pouco tempo. A mulher passou a pôde fazer engenharia há tão pouco tempo. Na minha turma de engenharia, tinham 3 engenheiras. E está tudo bem. Hoje, quando a gente vê essa juventude entrando em carreiras técnicas, né? E eu vejo mulheres que sobem em torres, que ativam. O mundo de telecom hoje, ele está mais passível de ter essas entradas, mas ainda assim a ODS 5 precisa ser relembrada diariamente. Com certeza. E aí, quando eu topei assumir a coordenação do Mulheres em Telecom, eu estava com outro projeto de vida. E quando eu topei você sabe por quê? Independente de onde eu esteja, eu quero deixar um legado para a Agenda 2020 e 30. E esse legado vai ser através de quê? Através de parcerias, como foi com a editora Líder, que traz essa palavra, esse lugar de fala tão bem colocado num selo premium, divulgado aí em mais de 180 países. Né? Então, assim, eu sou eternamente grata a você, que é idealizadora, a editora Líder, que traz esse projeto lindo, não só em Mulheres em Telecom, mas em mulheres em todas as áreas. E aí, eu não sei se você se lembra, quando eu tive o primeiro bate-papo com você, eu perguntei por que não temos o Mulheres em Telecom? Né? Então, isso que é bom, é a gente poder estar aqui hoje batendo esse papo com propriedade, com tranquilidade, com leveza ou firmeza. Aí é o momento que a gente vai escolher para colocar. E com o primeiro livro lançado. Que Que está lindo, é delícia. uma obra que está assim maravilhosa. Que delícia, Luciana. Eu acho que quando a gente consegue fazer essa lição de casa, que é fazer com que vocês se conectem ainda mais com as outras histórias e gerem, através de um projeto como esse, a sensibilidade na outra, faz toda a diferença para nós. Faz muita A gente diferença. está, na realidade, cumprindo aquilo que o selo editorial Série Mulheres, que é mais que um selo, é uma causa, né, traz para a conscientização das mulheres. As mulheres realmente se perguntarem, quando eu estou numa Bienal do Livro, com um mural de vários livros da série Mulheres, e perguntar por que essa área não tem? Olha, eu não tenho a minha história ali ainda, e isso é importante, né? Eu digo sempre que a tua história é o teu maior best-seller, né? E isso tem que ser parte de quem você é e da tua construção, né, ao longo da sua trajetória. E eu acho que é um processo transformacional quando a gente para pensar qual que é a linha, o que eu quero deixar de mensagem. Legal, legal. E aí eu conversei com várias autoras, e a gente fala que é uma família, né? Porque agora um livro publicado junto virou família, né? Então, quando eu vejo essas histórias, né, os pontos centrais de cada uma dessas histórias, é muito dignificante para quem escreve e para quem lê.
Sim, porque a partir daí eu volto na questão do ser através de referências, né. sim. O que que você faria igual, o que que você não faria igual? De que forma que a gente aprende, né. E são pessoas reais, são histórias reais e que tá disponível e tá aberta para qualquer um folhear. Como é gostoso folhear um livro. Com certeza, com certeza. Luciana, a gente vai chegando aqui no final do nosso Ah, que bate-papo, porque a pena. gente fica aqui se deixar, você já sabe, né, mas a gente está chegando É. aqui no final, eu acho que isso é importante para nós trazer a nossa visão, cada mulher que a gente traz para bater um papo aqui, né, a gente vai trazer homens também, tá, fiquem tranquilos, porque realmente a gente vai trazer algumas vozes que realmente estão aí trabalhando com foco na diversidade, equidade e inclusão. Mas eu acho que é importante a gente, trazer para esse final, eu quero que você prepare aí uma frase ou algo que é importante deixar como registro final, olhando aí, para você, olhando para o impacto que você traz, olhando para aquilo que você quer gerar no outro através, do teu trabalho, da tua experiência, né. Eu gostaria, de abrir esse espaço final para você deixar uma fala sobre que impacto você quer deixar na área de telecom, para essa grande indústria, essa grande comunidade. Andréia, é muito bom poder estar aqui com você, falar, né, e eu acho que o principal sentimento que eu tenho hoje é de gratidão, né. Gratidão por onde eu passei, por quem me ajudou a construir essa história, né, gratidão pelas amizades que eu construí, isso daí é diário, né, mas eu costumo falar que eu gratidão a você, que eu já falei, gratidão ao meu passado, mas eu costumo falar muito mais de futuro. Então, ser eternamente grata e poder iluminar caminhos à frente, vai com a frase bate com a frase do meu início de capítulo. De que adianta ser luz se não for para iluminar o caminho de outros? Então, assim, outras pessoas virão para esse setor, então que essas pessoas possam ter essas referências, referências de mulheres maravilhosas, entender qual é a área que cabe, que melhor gosta dentro desse setor, porque é um setor muito diverso em termos de funções e atividades, e poder fazer com que essas pessoas olhem para trás e falem o seguinte: "Nossa, que legal que eu construí", né. O que que eu deixei? Quando você encontra com as pessoas e vê o que que você deixou nas pessoas, isso é legado. Então, eu quero deixar essa mensagem final. Essa frase não é minha, né, é uma modificação aí da frase de Walt Disney. E se a gente pode sonhar para viver, costumo falar isso: "Você sonha para viver ou você vive para sonhar?". Eu sonho para viver, porque é através dos meus sonhos que eu me movimento em direção às minhas realizações e às minhas metas, Que bacana, né. E hoje bacana. eu tenho um desejo. O meu desejo é que o sonho de outras mulheres possam se realizar através de colocação da escrita das histórias dela, para deixar o poder de uma história aí para a vida. Com certeza. E a gente está aqui para fazer isso e vamos fazer juntas, se Amém, Deus se quiser. Deus quiser. Amém, que assim seja. Amém. Luciana, eu quero te agradecer mais uma vez, estou muito feliz por esse bate-papo, né. É muito importante quando a gente traz mulheres como a Luciana, né, que a gente está falando de 30 anos de carreira, 30 anos de vida, e muitas vezes, a gente não dá valor a um livro, mas é a carreira de alguém de 30 anos, de 40 anos, de 50 anos, e por aí vai, que você vai encontrar em livros como estes que a gente traz com tanto trabalho e tanto amor. Então eu quero deixar aqui esse podcast, ou seja, quero deixar esse episódio como uma grande homenagem a todas as histórias, né, que não foram escritas no passado, porque elas não tiveram oportunidade. Mas eu quero dizer que agora, daqui para o futuro, elas terão muitas oportunidades e representarão aquelas que não conseguiram escrever. Então eu fecho aqui
mais um episódio do podcast Série Mulheres, dedicado a todas as mulheres, dedicado a todos os homens que também querem se inspirar, se motivar com histórias de mulheres que fazem a diferença. Até a próxima e um beijo grande.